pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui no 13º episódio do Empreendedor do Interior, né? Hoje a gente está aqui com a Gabriela Garcia, que é do estúdio Vida Plena, Espaço Vida Plena, Fisioterapia e Pilates. Boa noite, Gabriela, tudo bem? Eu pedi para você falar bem pertinho. Boa noite, Eric. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É isso aí. Bom, eu sempre quis conversar com a Gabriela, e vou chamar ela de Gabi aqui, né? Porque eu já a conheço, né? E queria bastante entender mais sobre o Pilates, né? Mais sobre a sua trajetória, porque nos conhecemos por causa do nosso convívio, né? Do trabalho do seu marido e tal, e a gente nunca conversou sobre o Pilates, né? Então, hoje vai ser o momento da gente conhecer um pouco sua trajetória e principalmente desmistificar bastante coisa do Pilates, né? Tem coisa, tem coisa. Bastante responsabilidade, hein? Bastante. Pessoal, é a primeira vez que a gente está fazendo com essa estrutura nova, então dá um retorno sobre o som, se vocês estão ouvindo bem, tá? Como que tá a imagem, para a gente poder ir acompanhando aqui. E o Diego hoje que está ali na transmissão, acompanhando tudo de perto, beleza? Então é isso aí. Vamos lá. A primeira parte, né, eu queria falar sobre os nossos patrocinadores, então sobre a Filtratemp. Conseguiu aí, Diego? Conseguiu colocar? Então, eu queria agradecer a Filtratemp, né? São especialistas em assistência técnica para piscina. Então, se você tem uma piscina e quer mantê-la em perfeito estado, principalmente agora com os eventos de fim de ano, a Filtratemp é a solução ideal, cuidando de cada detalhe com excelência e profissionalismo. E com muitas soluções para aquecimento de água e banho para piscina, tá? E não podemos esquecer da Ercom Marcas. Então, reforçando a importância de proteger o que é seu, se você é empreendedor e ainda não registrou sua marca, a Ercom Marcas está aqui para garantir que a sua identidade esteja segura no mercado. Lembre-se, só é dono quem registra. Chama no WhatsApp, faça uma pesquisa para a gente avaliar se é possível registrar sua marca, né? Temos uma condição especial aí para MEI e pessoa física. Eu queria que vocês me dessem um retorno se a transmissão tá boa, se tá travando, me avisem aí para eu poder acompanhar, tá? Você também, Gabi, se alguém te avisar aí. Deixa eu só mudar aqui as imagens, que a gente já tá dando spoiler. Tudo certo aí, Diego? Então, beleza. Pessoal, podem ir mandando mensagem que eu tô acompanhando, tá? Deixa eu só mudar aqui uma coisinha, vamos lá. Então, primeiro vamos começar com um pouco de você, Gabriela, né? Você é fisioterapeuta, é a sua formação, você é proprietária e idealizadora do Espaço Vida Plena, mas eu queria um pouquinho antes, né, da sua carreira, um pouquinho antes. Então, duas coisas. Primeiro, quem é você? Quem é Gabriela Garcia? Gabriela é uma pessoa muito sonhadora, uma pessoa que gosta muito de novidades, pessoa que Sim, está sempre estudando, sim. vendo aí o que há de melhor, né? Para as pessoas que estão à minha volta, eu gosto muito de ajudar, Sim. né? Independente se for na fisioterapia, independente do espaço. Gabriela é formada há 14 anos, né? Sempre quis ser fisioterapeuta, desde os meus 14 eu tinha certeza da minha profissão. Isso era uma coisa muito curiosa, né? Você já tinha essa ideia, já nasceu fisioterapeuta. Eu sempre nadei, e então eu Ah, queria trabalhar na água. sim, E eu falo que a água me trouxe a fisioterapia, porque eu falei, ensinar a nadar eu não quero. Então, o que certo. eu quero? Eu quero reabilitar na água. E esse reabilitar na água veio através da fisioterapia. Entendi. Então, desde o começo você gostava da água e queria trabalhar com a água. Exato, exato. É, Ainda é um sonho, Eric. Eu quero realizar sim, esse sonho ainda, ter o meu próprio espaço com sim. uma piscina Que para legal. atender pessoas que não possam pagar por Ah, esse sim. atendimento. Então, mas você gostava de. Você olhava a piscina como um lazer ou você já gostava tanto que você falou, eu preciso trabalhar com isso também. Não é só meu hobby, vai ser minha profissão. Eu vejo a água com fluidez, né? Sim. É um ponto de equilíbrio para o ser humano. Então, eu acho que através da água a gente consegue bastante a recuperação e a reabilitação.
Que legal. Então, e como que você define hoje? Você é fisioterapeuta? Eu sou fisioterapeuta, apaixonada pelo movimento, né? Sim. Independente se esse Uhum. movimento é no Pilates, se esse movimento é uma corrida, se esse movimento é um movimento na água. Certo. Então, eu falo que eu estudo bastante a biomecânica do nosso corpo para reabilitar. E o Certo. Pilates veio com uma ferramenta assim fundamental nessa Certo. reabilitação, nessa ajuda pro ser humano. Perfeito. Alguma coisa que você se formou, né? Você já era a sua primeira intenção, né? Você se formou nesse curso e você já começou ali a preparar alguma coisa. Você gosta muito de estudar, né? E você naquele momento não enxergou o Pilates, assim, não? Você não estudou ele naquele período inicial da sua formação. Não, Eric, até é interessante Hum. que tem uma amiga minha que falava, vai fazer Pilates porque Pilates é o futuro. Pilates é o futuro, é o que vai bombar. Sim. E eu falava assim, não, Joelma, não, ela tá até assistindo agora. O Pilates é uma modinha, é uma coisa que estourou e não vai para frente. Sim. Mas eu atendia bastante pacientes domiciliares. Eu falei, deixa eu ir experimentar esse Pilates, fazer um curso, para eu Sim. ajudar nos atendimentos domiciliares. Sim. E enxerguei ali uma ferramenta bem bacana para acrescentar nos meus atendimentos. Então você não tinha essa intenção e depois você pensou nele como ferramenta. Você não foi na onda da modinha que todo mundo começou a trabalhar, né? Não, exatamente. É. Fui vendo como uma forma de ajudar mesmo os pacientes que não podiam ir até um lugar, né, que precisavam da Sim, reabilitação em casa. Os sim, pacientes neurológicos, no caso, que eram sim, os pacientes que eu mais atendia, sim, que eu tenho a pós-graduação de formação, né? entendi. Então, eu falei assim, deixa eu ir ajudar esses pacientes neurológicos de início. E aí você foi usando o Pilates, né? E eu fui usando o Eu Pilates. vou só para poder seguir uma linha do tempo, né? Uhum. Depois, voltando ainda na parte da fisioterapia, né? Você não tinha uma clínica, né, de fisioterapia, você não tinha um espaço próprio. Você fazia o atendimento domiciliar ou em locais alugados? Como que era o seu atendimento só como fisioterapia antes? Eu atendi primeiramente nos hospitais de Atibaia, no Sabin e no AMA, Sim, né? No caso agora não é mais o AMA, né? sim. Mas atendi também voluntariado pela PAI. E Ah, com o que legal. voluntariado pela PAI, o Felipe do Boto Cor-de-Rosa viu meu trabalho e me chamou para atender lá também, né? Hum, Os pacientes que procuravam por hidroterapia. entendi. E eu comecei na hidroterapia e fiquei 8 anos por Caramba. lá. Então você juntou a fisioterapia, juntou a água já como você gostava e Sim. você atendia lá. Atendia lá Sim. em um período, em outro período eu trabalhava com pacientes home care, que a gente Ah, fala. entendi. Só uma coisa que eu nunca tinha colocado dessa forma quando a gente conversou, você me explicou melhor. Existem os pacientes, a gente pensa sempre na fisioterapia, alguém que se acidentou, que caiu, né, ou uma certa idade teve uma queda, alguma coisa assim, precisa de fisioterapia. Mas separa para mim, você falou dos pacientes neurológicos também, ele não sofreu uma queda, um acidente de moto, mas teve problemas motores, né, por conta o que me explica o que que é esse tipo de paciente. Um paciente com um quadro neurológico, né? São pacientes que tiveram um AVC, que é o mais comum, Sim, uma paralisia. A gente considera paciente neurológico todas as demências, sim, um Alzheimer, um Parkinson, é sim, considerado paciente neurológico. Pacientes com esclerose múltipla, ELA, sim, são diferentes as patologias, um tetraplégico, um sim. paciente com uma lesão na coluna é também considerado um paciente Hum, que é atendido por porque não é um trauma, né? Oh, Eric, não necessariamente um trauma, não sim, precisa ter um acontecimento, um acidente, sim, né? Mas
mas um paciente que é considerado, afetou a parte ou do cérebro ou da medula. Entendi. Uhum. Aí teve uma dessas lesões, aí também ele vai precisar fazer um trabalho de reabilitação, vai ter que fazer um tratamento. Sim. Também lesões periféricas, de nervos periféricos, de mãos, de pés. Qualquer lesão que afete nervo, a gente fala que é um fisioterapeuta neurológico que atende. Ah, entendi. Então, ou seja, também mesmo que ele tenha alguma dificuldade na mão, alguma coisa assim, não necessariamente equilíbrio, não casos mais complexos, né? Isso, não precisa ser um caso mais complexo, Certo. pode ser uma coisa mais simples também. Entendi, agora ficou bem claro. E você não chegou a querer montar o seu espaço para fisioterapia? Logo no início que eu me formei, o meu pai recebeu um valor e ele me passou uma parte do valor. E eu Sim. comprei aparelhos para atender, sim, na casa dos meus pais. Comprei aparelhos para reabilitação. Sim, Mas era no quarto da casa dos meus pais sim. e eu tinha bastante pacientes ali, Sim. mas a piscina era o meu foco principal. Ah, entendi. Onde eu tinha que me dividir, né? E na piscina tinha mais procura, no caso. Sim, Tinha mais nome na piscina. sim. E eu imagino, eu acho bem mais. Minha mãe fazia a parte de não era hidroginástica, né? Hidroginástica. E ela gostava bastante, né? Eu acho que deve ter facilidades, deve ter condições que é muito mais fácil você suportar o peso de um paciente, por exemplo, alguma coisa assim, né? Exatamente. Eu falo que a hidroterapia, no caso do atendimento do fisioterapeuta, é um facilitador para depois colocar esse paciente no solo, na realidade. Né? Primeiro você começa na hidroterapia ali, aliviando o peso, conseguindo Sim. movimentos naquela articulação, para depois você ir para o solo, para a realidade, para suportar o peso dele. Ah, então é mais fácil para o paciente ali naquele momento iniciar esse tratamento na água. É mais leve para ele. É o meu modo de ver, Eric. É o meu Entendi. modo de ver, sim. Muito legal. Pessoal, eu vou voltar aqui com vocês para acompanhar as pessoas que estão olhando, né? Ah, eu acho que a Joelma é a que É a falou minha aqui. incentivadora principal. Ela acompanhou aqui. Então, pessoal, vão me alertando, tá? Como que tá as condições. E tem alguns recadinhos. As pessoas me perguntam, inclusive mandaram mensagem essa semana, como que funciona, né, para ser convidado para cá, né? Como que você viria. Então, normalmente pode mandar uma mensagem para mim no Instagram ou por uma indicação de alguém. E o que que a gente vai fazer? Vai entender um pouco da sua história, vai entender um pouco da sua trajetória e vai te convidar para trazer para cá. Agora a gente já está num período de encerramento desse ano, né? Ainda tem outras coisas que vocês viram que o cenário está um pouco diferente, mas vai ter outras coisas que a gente vai mudar também. Então a gente só vai ter mais 2 convidados esse ano, mas pode mandar mensagem, não paga nada. A ideia é fazer o máximo de divulgação possível para o convidado, tá? E outro recadinho é que a gente vai sortear também uma caneca. A gente trouxe uma caneca aqui para. Olha. Essa sacola não é patrocinada, tá? É porque eu não tinha outra. Que gostoso, muito obrigada. Aí tem a caneca do empreendedor do interior, que a gente faz aqui mesmo, né? E também tem o caderninho aqui da Filtratemp. Muito obrigada, Eric. Caderninho da Filtratemp. E a gente produz aqui mesmo, tá? Essas canecas, e elas servem para ajudar a estruturar a nossa transmissão, os nossos programas, tá? E então, eu também vou sortear uma hoje, tá? Uma caneca hoje e um caderninho desse da Filtratemp. Então, é só vocês comentarem aqui que eu mesmo vou sortear aqui no final do programa, tá bom? Tá? Então uma coisa tá. Aparece que tá guardando sinal. Diego, aparece algum erro para você também, assim, né? Eu preciso entender por que que isso acontece, né? Eu não sei se é a qualidade da transmissão, né? Eu vou só um minutinho, tá? Fazer uma pausa para a gente corrigir. Diego, por favor, coloca a imagem do empreendedor anterior, né? É que tem uma madeira aqui embaixo.
Estamos no ar de novo, tá? Pessoal, acompanha aí, tá? A gente acabou de mudar, tá com um novo estúdio e isso tá, a gente tá testando ainda algumas coisas, tá? Então, dê o retorno aí se a gente ficar travando demais, ficar caindo a conexão, tá? Tá tudo certo aí? Quem tá acompanhando a gente? Quem tá acompanhando, responde aí, manda mensagem no chat. Está tudo certo, se ficar caindo, vocês avisem, tá bom? É isso aí, viu, Gabi? Programa ao vivo. Tem os seus perrengues. Acontece. Então vamos lá. Então e o que eu achei curioso é que você não abriu espaço para a parte de fisioterapia, mas abriu para o Pilates, né? Então ele te pegou de vez mesmo, né? O Pilates, né? Sim, sim. Ele veio, aí essa minha amiga, né? Sim, Ela abriu um spa, ela tem um salão de cabeleireiro, e sim. ela falou assim: "Olha, eu faço turmas para você aqui. Eu já tenho pessoas que têm isso, que têm aquilo na coluna, e e e eu quero que você ajude essas pessoas também." Eu Sim, falei assim: "Então eu vou comprar alguns acessórios e eu venho atender aqui." sim, E joguei os tapetes no chão, no salão dela, comprei umas bolas sim, e comecei a atender lá, no salão. sim. Deixa E, eu só tirar daqui, ó. ai, Tirar daqui. Você ai. pode colocar aí para baixo, por favor. Aí. E mais pessoas que eu atendia domiciliar foram querendo os atendimentos de Pilates na casa. E eu falei assim: meu, eu tô Hum, gostando desse negócio, né? sim, É uma ferramenta que vai melhorar muito em vários sentidos, vai ajudar muitas pessoas. Eu falei, por que não abrir um espaço? Eu tinha um espaço embaixo da minha casa, sim, vazio. sim. E eu veio a pandemia, fiz um curso de Ah, coaching, mas só né? voltando um pouquinho antes, Gabi, você começou a conhecer o Pilates como uma alternativa para o tratamento dos seus pacientes, né? Para Isso, um novo recurso, né? um novo Para recurso. melhorar o desempenho do tratamento. E como foi nesse começo? Quando você começou a se aprofundar, como você conhecer melhor, como foi os resultados que você teve no tratamento que estavam em curso naquele momento? Eric, a gente tem uma matéria na fisioterapia que chama cinesiologia, cinesioterapia, onde Certo. a gente trata através do movimento, né? Sim, Então, o Pilates veio para, assim, agregar nessa matéria, né? É um sim, tratamento através do movimento. Só que são essências do Pilates, são pilares do Pilates, a fluidez, a respiração, a concentração, o equilíbrio, né? sim, Então, se a gente acrescentar, né, essa respiração, essa concentração, essa fluidez nessa cinesioterapia, nesse movimento, a gente consegue conectar um pouquinho, né, da mente e do corpo. sim. E eu sempre fiz cursos na linguagem corporal. Se uma mente Sim. está conectada com o corpo, né, a gente tem menos doenças psicossomáticas, doenças, né, Hum, que a mente cria. Se o corpo sim, está equilibrado, né, essa mente também tem um pouco mais de ar, um pouco mais de espaço. Então, sim. eu vi ali no Pilates essa ferramenta para agregar na cinesioterapia. Entendi. É o que eu imaginava, né? Porque como é uma metodologia muito antiga, né? Eu imaginei que fosse alguma disciplina que você estudasse. Não ela especificamente, né? Mas a metodologia, né? Trabalhar com movimento para recuperação, né? Isso. É, Na fisioterapia, a gente trabalha bastante com patologias, né? A gente não sim. tem essa aqui no, no Oriente, no Ocidente, a gente não tem tanto a visão de trabalhar com a prevenção. A gente trabalha mais com o Hum, tratamento. Se a gente entendi. tivesse um pouquinho mais dessa visão oriental, que é trabalhar com a prevenção, a gente não precisaria tanto da fisioterapia. E a gente vê bastante até na cultura, né? O Tai Chi Chuan, o Yoga, outras, né? Nos Perfeito, templos Eric. budistas, né? Eles trabalham Exatamente. bastante nessa. Fluxo de energia, né? É, Não deixa fazer bloqueios. O sim. movimento trabalha esse desbloqueio. Caramba, e eu imagino também, né, Gabi, que
querendo ou não, você acaba se deparando com essa questão da mente também da pessoa, né? Porque no momento da recuperação ele está fragilizado, né? Parece que tem muitas coisas que são psicológicas ali, né? De você trabalhar naquela recuperação. Eu imagino assim, né? Porque se a gente. Você vai chutar uma bola, você machuca o pé direito, você já vai ficar. Ele já vai ficar desconfiado para chutar, né, de novo com aquele pé. Acontece isso com o meu joelho, que sai do lugar. Então, Olha só. volta uma memória, sabe, sabe, uma maneira de se proteger, né, digamos Tem um assim. nome isso, Eric. Então, Chama de cinesiofobia. Fica com medo do movimento, de sentir exatamente. aquela dor novamente. Agora imagina para quem passou por um problema grave, como algum dano neurológico, ou até mesmo algum trauma, algum acidente, né? Eu imagino que, querendo ou não, quando você tem algum tipo de terapia que você consegue lidar, né, com essa fluidez, né? Eu imagino que você consiga agregar ainda mais no seu tipo de tratamento, né? A gente tem que fazer uma reeducação, tanto da cabeça, para não Sim, sentir o medo. A gente tem todo um trabalho para a pessoa ver que ela consegue fazer o movimento sem sentir a dor, sim. né? E é uma questão também quando vai ao médico e o médico proíbe de fazer o movimento. Né? Hum. É complicado quando o médico proíbe, E virou porque uma lei, né? vira uma lei, né? E a gente tem que ir pelas beiradas mostrando que ele consegue e que ele não vai sentir a dor. Sim, Mas é todo um caminho, né? É toda sim. uma educação novamente para aquele movimento. Entendi. Então, ele tem, não, você não vai tirar esse trauma da noite pro dia, né? Exato. Ele vai ter que, e faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento. E Muito sendo um bem. bom fisioterapeuta, consegue. Muito bem. E aí, quando você, claro, você conheceu na faculdade, depois você foi se aperfeiçoando, foi estudando muito mais específico o Pilates, né? E você conseguiu receber esse benefício no tratamento que você estava fazendo? Você conseguiu, foi isso que te motivou, tirando as outras circunstâncias, né? Abrir o estúdio? Você falou que está dando certo, que as pessoas estão reagindo bem, e você pensava naquele momento só pelo tratamento, né? Ou você já pensava na preventiva, né? Eu sempre vi como um tratamento de início por ser Sim, fisioterapeuta, né? sim, Mas quando a gente entra de cabeça, a gente fala assim: não, gente, isso é prevenção sim, demais. A gente, sim, né, tem como trabalhar o corpo como um todo, sim, desde uma lesão neurológica, né, como uma artrose. sim, Que é como se fosse um cabelo branco. Então a gente tem ali que ir lubrificando aquela articulação, sim, prevenindo, né, esses sim. desgastes também. Então, o que você fala da prevenção não é só, por exemplo, alguém que faz um hobby, joga bola, que faz alguma coisa, que ele por si só já deveria ter alguma atividade preventiva, né? De Aham. fortalecimento, esse De tipo de coisa. alongamento, Não, aquele sim. atleta de fim de semana é o pior que tem, né? Que, Perigoso. que daí ele vai com toda a vontade naquele fim de semana. Mas você está falando para mim que tem um preventivo, principalmente pelo envelhecimento, né? Sim, a faixa etária ali dos seus 40, 45 anos, elas se beneficiam demais, porque já tem, né, um pouco de falta de cartilagem, já tem um desequilíbrio, já tem uma, uma incoordenação. Então, a gente fala que daí para frente, né, a gente começa a perder muita massa magra, começa a Sim, perder cartilagem, né, de uma forma ali muito rápida. sim, Então a gente entra como uma prevenção, uma hidratação daquela articulação, sim. fortalecimento, um ganho de equilíbrio. Então, Então o corpo vai se habituando àquele movimento. exato, É uma... exato. As pessoas, né? é, e o que que é a gente está falando do Pilates, da metodologia, e o que que é ele exatamente, né? Porque quando eu fui conhecer o seu estúdio, nunca me veio à mente a ideia de como surgiu isso, né? Porque tem essa questão da modinha, da impressão de que é algo recente, na verdade não é, né? Uhum. E bem consolidado, né? Não é mais, não é uma experimentação, não é uma, Não, ele está bem consolidado. tem muito Então, artigo científico. explica um pouquinho o que que é o Pilates em si, né?
Pilates foi criado por Joseph Pilates, né? Ele Sim. tinha doenças, se suspeita de raquitismo. E Sim. ele criou aparelhos para que ele conseguisse se cuidar. Sim. Ele tinha bastante problema respiratório também. Para que ele tivesse autonomia, fizesse sozinho? Para que ele tivesse autonomia e para que ele se desenvolvesse, para que ele conseguisse as suas atividades diárias, né, com mais facilidade. Sim. Então, ele associou o movimento, ele foi pegando o que ele tinha em casa, foi criando, né, aparelhos. E foi na guerra, né, na Primeira Guerra Mundial, que ele viu que aquele exercício que ele fazia em casa poderia ajudar mais pessoas, que seriam os soldados, no caso. Né? Sim. As pessoas, para os soldados ficarem mais fortes e serem mais combatentes, no caso. Sim. Saindo da guerra, ele foi preso, ele foi exilado, ele trabalhou bastante com a saúde, né, desses Sim. exilados. E depois, quando ele saiu da prisão, ele veio atender pessoas que faziam boxe e bailarinos. Então, ele foi ali acrescentando movimentos, um pouco do boxe, um pouco do balé, um pouco do que ele já tinha criado com os aparelhos de molas na guerra e na casa dele. Caramba. E ele foi criando um método e vendo que esse método poderia ajudar muitas pessoas. Sim. E ele foi criando pessoas que seguiam ele e que queriam passar isso para o mundo. Né? Então, ele trouxe ali, através do balé, que foi o que mais alavancou ele, Sim. pessoas que foram alunos. E esses alunos foram disseminando o Pilates pelo mundo. O Pilates chegou aqui no Brasil, mais ou menos, em 1990. Então, se a gente for ver, é pouco tempo, né? 1990, para uma terapia, né? Para uma terapia, são 34 anos. Se pegar acupuntura, essas coisas que são muito mais antigas, né? Exatamente. Caramba. E a gente, né, difundiu demais o Pilates agora. Sim. Com muitos artigos científicos provando que dá resultado. Que legal, né? Inclusive, eu trouxe algumas imagens aqui, né? Da gente, inclusive, que eu citei que a gente veria, que o Diego pode cortar aqui para a gente ver, que seria dele fazendo, né? Porque você falou que é da guerra, né? Então, ou seja, ele já tinha já tinha uma certa idade, e aqui são algumas imagens dele fazendo. E uma coisa que eu achei curioso, Gabi, quando eu estive lá no Espaço Vida Plena, foi que ainda é muito fiel à origem, né? Os equipamentos, você mesmo disse que teve poucas adaptações, né? Pequenas melhorias, né? Que foram ao longo do tempo, mas o objetivo inicial, a estrutura inicial ainda se mantém, né? Sim. Eric, a gente tem o Pilates clássico, que é o Pilates completamente criado pelo Joseph Pilates, que não foi mudado nada. Sim. A gente tem o Pilates contemporâneo, que é o Pilates que já adaptou algumas coisas, já viu que o jeito que ele fazia era um jeito mais rude, a gente veio com uma forma mais científica. E tem o Neopilates, que é um Pilates junto com um funcional, né, que a gente trabalha um pouco do cardiorrespiratório junto com o Pilates. Sim. Mas as máquinas, os aparelhos, são os mesmos. Caramba, que legal. Porém, se criou uma liberdade nesses movimentos. Né? O Pilates clássico é o Pilates travado. Né? E o Pilates, o contemporâneo, ele é um pouco mais livre. A gente vê a necessidade, né? Aquela, talvez, uma atividade física, a gente vê o que aquele aluno quer mais e a gente adapta os exercícios para aquele aluno. Porque eu imagino, você acabou de citar os artigos, né? Então, a medicina, aliás, tudo vai evoluindo com o tempo, novas pesquisas, novos testes, né? Eu imagino que sempre tem novas descobertas, né? E necessidade de ir atualizando, né? Mas é interessante você falar que ainda se mantém, ainda tem um jeito tradicional ainda, que se mantém fiel ainda à forma que ele fazia, né? Sim, sim. São os princípios, né? São os pilares do Pilates, que daí a gente não pode fugir, que é uma fluidez, o equilíbrio, a concentração,
né? Que são os pilares, né? Que você citou mesmo. São os Exato. pilares. E depois as coisas vão melhorando, mas não vai fugir da essência, né? Não foge da essência. Perfeito, né? E aí você falou do estudo, a gente explicou um pouco a origem, né? E aí você eh, quis abrir um estúdio de Pilates e dava também, aliás, hoje como funciona também, você teria o espaço também para atendimento de fisioterapia, né? Então você conseguiria agregar as duas coisas, né? E aí nesse primeiro espaço que você abriu foi durante a pandemia, que foi na parte de baixo da sua casa. Isso. Eu pude abrir porque era considerado um consultório, Certo. né, que a gente pudesse atender pessoas para fisioterapia. Então, o Pilates veio chegando também como uma forma das pessoas saírem de casa, que elas estavam necessitadas de exercício e eram poucos os lugares que estavam abertos. Sim. Né? E como era um consultório, elas poderiam vir, todas bem equipadas, todas bem protegidas, a gente limpando, cada aluno fazendo o exercício só em um aparelho, limpando esse aparelho também a hora que terminasse. Sim. Foi bem restrito, assim, no começo, mas a gente viu a necessidade da pessoa vir, porque estava todo mundo muito sozinho, né? Tava. E é algo se movimentar, né? Tá com outras pessoas, mesmo que mantendo o distanciamento, fez diferença, né? Fez diferença. Foi um grande, acho que, gatilho ali também, esse começo. Sim. Né? E aproveitando, nem tinha citado isso, mas aproveitando, como que foi? Você recebeu bastante pacientes vindo do Covid com sequelas? Porque eu me recordo que meu pai teve muita dificuldade, né? Então, dentro do hospital mesmo, teve que fazer fisioterapia, exercício de respiração, né? Em casa também teve uma lição de casa para poder ir se fortalecendo. E eu acho que, no caso do meu pai, né, que eu posso dizer, ele estava muito debilitado, né, quando ele saiu do hospital, mas principalmente psicologicamente, né? Então, desmamar, que nem o termo que ele usava, do oxigênio, se respirar por conta própria, a pessoa estava ali num momento de fragilidade, né? O seu corpo estava se recuperando, mas sua cabeça ainda estava com muito medo, né? Frágil, né? Então, você pegou bastante pacientes dessa época, né? Sim, a gente pegou bastante paciente. Pegou bastante paciente com fraqueza cardiopulmonar, bastante paciente com medo, medo de se movimentar porque estava muito fraco, medo de fazer um exercício a mais porque ia sentir falta de ar. Então, e é assustador, né? Sentir falta de ar é algo muito assustador, e né? tem que ser trabalhado, né? Tem que ir ganhando essa capacidade cardiorrespiratória aos pouquinhos. E são especialidades da fisioterapia, né? E a gente foi vendo que o Pilates conseguia atender um pouquinho também dessas diferentes áreas da fisioterapia. Sim. Porque trabalhava a respiração, porque trabalhava o movimento. Sim. Então, a gente foi aumentando um pouquinho essa capacidade respiratória, tanto é que é uma coisa que a gente trabalha muito hoje ainda, Sim. né? E sempre vai trabalhar, porque a essência é conexão, a respiração. E foi aumentando essas capacidades, né, de expansão. Então, eu chegava como um paciente da fisioterapia e acabava virando um aluno de Pilates depois. Exatamente, sempre. É o objetivo do nosso estúdio, né? Começar com atendimento ali para dar alta e ir para o Pilates. Essa alta o quanto antes, né? Para a gente não prender o paciente na fisioterapia. É isso que eu ia te falar, né? A fisioterapia tem começo, meio e fim, né? Tem. E Bons depois... fisioterapeutas têm, Eric. Senão a gente prende o paciente para sempre. Porque eu imagino que em algum momento você vai ter alta e você vai ter que fazer algo para poder continuar progredindo, continuar se fortalecendo, né? Exato. Mas ele tem um período ali que ele se encerra o tratamento com o fisioterapeuta, né? Eric, esse período geralmente é estabelecido pelos convênios, né? O convênio libera... entendi, é um limite de sessões 5 que você sessões ou 10 sessões. Às vezes, o paciente melhora em 10 sessões, né? Se você tiver um atendimento ali bem voltadinho, bem específico, só com aquele paciente, 10 sessões, ok. Sim. Mas não é garantia. Sim. Então, a gente tenta já ir entrando, antes de dar 10 sessões, com exercícios de Pilates.
né? Pra gente ir ganhando força e dando alta para ele conseguir fazer uma atividade física. Entendi. Então, para que ele tenha alta de maneira segura o quanto antes, alta assim da fisioterapia e consiga continuar a progressão. Exatamente, Que exatamente. legal. É, e aí, uma dúvida que a gente não tinha conversado, mas o Pilates é mais terapia ou atividade física? Olha que pergunta. Eu gosto de falar que ele é um conjunto, né? Sim, São os dois. Ele é terapêutico, mas sim, não é uma terapia, né? Não sim, substitui uma terapia, mas sim, ele é terapêutico, porque você está trabalhando a sua respiração, e quando você trabalha a respiração, você tem conexão com o seu nervo vago, você tem diminuição de estresse, você tem sim, mais benefícios terapêuticos, né? sim, Porém, ele é uma atividade física muito intensa, Eric. sim. Muito intensa, onde os marombas aí sentem dificuldade. É isso que eu ouvi falar, né? Por isso que é uma coisa é, muito interessante, né? De a pessoa ser muito forte, né? E o Pilates tem muito a agregar a ela ainda, né? Porque justamente por ser forte, ela pode ter negligenciado algumas coisas, né? Flexibilidade, esse tipo de coisa, né? É isso mesmo, a É. flexibilidade é diminuída porque o músculo é muito forte, ele não consegue uma expansão adequada, não tem mobilidade nas articulações, geralmente, são pessoas um pouco mais travadinhas. Eu imagino, Gabi, me corrija se eu estiver errado, que dá a impressão, quando você pega uma pessoa muito forte, muito dedicada, de que ela seria engessada naqueles movimentos comuns que ela faz, né, na academia, né? Então, ou seja, ela inclusive brinquei com você quando eu fui lá no estúdio, que o pessoal brincava, o Diego deve ter visto isso também, de você colar uma fita num cara muito musculoso e ele não consegue chegar ali, porque aquele movimento não faz parte dos exercícios que ele faz, né? Então, eu imagino que Exatamente. ele tinha que reaprender, né, se conectar com o seu corpo, com os movimentos no Pilates, É. né? No Pilates, a gente trabalha bastante com espirais, né? Sim, Bastante torções do corpo. E são sim, nessas torções, né? Nessas faltas de amplitude do músculo sim, que eles sentem mais dificuldade, essas pessoas que são muito fortes. As sim, pessoas também que a gente fala de tipos, né, de corpo, a sim. gente já sabe mais ou menos qual vai ser a dificuldade. A gente faz mais ou menos uma leitura, né, Hum. daquele corpo e a gente sabe mais ou menos quais são as dificuldades maiores para aquela pessoa. Então vai ter algumas que ela já vai ter estrutural já. Estrutural, estrutural. Sim, entendi. É uma coisa muito. Quando eu estava elaborando o roteiro, né? Fiquei muito nisso, né? Eu preciso fazer uma atividade física. Vale o Pilates? Muito, muito. É o que a gente fala. Se você tem uma constância, uma disciplina, e você tem resultados maravilhosos. Mas não vai cair do céu também, né, Eric? Eu vou uma vez no Pilates e quero o resultado, né? Eu já seria assim, Diego. Eu não tô vendo, não tô vendo. Aí uma vez e quer resultado Sim, rápido. Não é assim. Quanto mais vezes eu frequento, mais vezes eu vou na academia, mais forte eu fico. Mais sim, rápido eu ganho. Né? E sim. no Pilates é a mesma coisa. Então tem que ter constância, tem que ter Constância, disciplina. disciplina, frequência, Sim. né? Não faltar. Então não adianta muito, né? Não cai do céu. A Força. Joelma tá falando para eu ir lá fazer uma aula. Ixi, eu preciso ter. Tô muito travado, tô muito travado, preciso mesmo, né? É, Ah, então, e agora, né? A gente vê bastante piadas com Pilates, porque é algo que mulher gosta muito, né? Porque, na verdade, a mulher, qualquer coisa relacionada à saúde, a mulher vai estar primeiro do que o homem, né? Vai ter mais interesse. Mas quem que é o maior público hoje? É a mulher mesmo? Por que que houve uma afinidade com o ambiente, com a forma de se praticar? Qual que é o maior público hoje? o maior público são pacientes mulheres, né, Sim. que procuram por alguma patologia. Né? Ou pessoas que não gostam de academia e gostam de diversidade de movimentos. Né? Sim, Essas pessoas ficam. sim. Porém, é para todo mundo. Hum, Esse preconceito com o Pilates, eu acho que vem
das próprias Foi uma postagens. piada. É. É o meme do É brasileiro. o meme Não, do brasileiro. não baseado na realidade, é só no Não, achismo. porque os homens chegam geralmente com indicação médica. Eles vêm Sim. porque já não tem mais solução e precisa tratar aquilo lá. Sim. Aí eles veem que dá resultado e não largam mais. Homens, quando eles começam, eles são super fiéis. Super Caramba. fiéis. Porque eles veem o resultado e veem os benefícios e não largam. Sim. E ele deve estar muito mais. Os homens, por exemplo, quando eles gostam muito de uma coisa, seguem bem disciplinados, né? Exato. Não fica pulando de galho em galho, né? Sim. Mas ainda tem um certo. É que a gente tem que quebrar um paradigma, parar de De que é postar fotos só fácil. de mulheres, Sim. né? De que é fácil, de que é só alongamento. Não, numa aula de Pilates, 30% no máximo é alongamento. O Sim. restante é força, né? Sim. De core, de powerhouse, que a gente fala. É o centro de força. Então, o Pilates todo mundo pode fazer, né? E uma coisa que eu queria chegar aqui, né, é que as pessoas, elas não simplesmente têm uma forma fechada para todo mundo, né? Uma parte importante do que você me falou é avaliar aquela pessoa que chega lá, né? Aquele paciente, né? E descobrir a melhor forma, né, de utilizar ele. Me explica mais ou menos, chegou eu lá, uma pessoa como eu, sedentário, 35 anos, né? Então, a princípio, eu não tenho nenhuma patologia. Tem um joelho que não presta muito, Diego, mas tô vendo um no Mercado Livre para ver se eu consigo substituir, né? Mas nada assim específico, né? E aí você vai avaliar as condições, né? E como que é essa avaliação? Como que você faz isso? Isso, Eric, é onde brilha os olhos de todo fisioterapeuta. A pessoa chega, realmente eu vou fazer as perguntas, se é sedentário, se está fazendo, né, se tem alguma patologia que eu preciso saber de cara, se tem labirintite, porque mexe bastante. Algumas perguntas imprescindíveis, assim. Tipo a anamnese mesmo. Uma anamnese bem rápida, mas a avaliação é uma avaliação dinâmica. Eu vou ver aquele corpo vai me falar o que ele tem no movimento. Então, onde a gente é muito treinada, a equipe do espaço tem olhos bem atentos para esse corpo que está chegando, né? Através da aula que é preparada de cara para esse aluno que está chegando. Entendi. Então, você não só pergunta, você Não. começa a fazer testes com a pessoa. Exatamente. Sem a pessoa saber, a gente está fazendo teste ali o tempo inteiro, para depois da aula a gente mandar uma anamnese que ele vai preencher em casa. Aí a gente vai ver a avaliação física que a gente fez ali, dinâmica, através dos movimentos, com a avaliação preenchida por ele. E a gente vai juntar as coisas e traçar os nossos objetivos e juntar com os objetivos dele, que ele preencheu na anamnese. Ah, entendi. Então, você, às vezes, nem a pessoa tem a clareza do que ela está precisando naquele momento. Nunca, quase nunca a pessoa tem a clareza exatamente do que ela precisa. Caramba, então precisa de um profissional adequado, né, como você, para poder também enxergar aquilo, né? Tem muito isso da pessoa acha que tem um problema e na verdade não é aquele problema, porque uma coisa que a gente conversou era sobre isso. Tem coisas que você não sabe, né? Relação da biomecânica, esse tipo de coisa, e você acha que, ou então que você acha que tá tudo bem, que deveria ser assim mesmo, né? Você tem um movimento muito limitado por algum motivo, mas nunca consegui, é assim mesmo, né? É que um exemplo claro disso são as hérnias de disco. Muitas vezes, uma ressonância indica uma hérnia de disco, mas esses sintomas não condiz exatamente com essa hérnia. Né? Às vezes, nem é a hérnia que está fazendo esses sintomas, que tá ali deixando uma perna formigar. Às vezes a lesão é em outro lugar, mas a ressonância mostrou, porque é um exame muito sensível, mostrou essa hérnia. Né? A gente, então, vai avaliar ali de uma forma dinâmica para a gente tratar, sabendo que a gente não está tratando a patologia, a gente está tratando o todo, aquele corpo como um todo.
E você falando disso, volta um pouco que a gente falou do médico, né? Ele olhou a hérnia, ele vai cravar que aquilo, falou que aquilo é a lei, e a pessoa repete aquilo, né, Diego? Aí Exato. vai a vida toda. Não, tem uma hérnia de disco, aquilo já ficou seu rótulo já, sendo que tem coisa que você deveria buscar mais a fundo, né? Para poder fazer Sim. descobrir se é realmente isso que está incomodando, né? E assim, foi comprovado já cientificamente que a hérnia de disco ela pode ser reabsorvida em até 2 anos. Né? Você Sim, descobriu ali, teve sintomas, teve crise de hérnia, e você sempre tem as crises. Porém, essa hérnia pode diminuir sim. A gente sim. fala que tem 4 graus, né? Então, ela pode diminuir para grau e ela pode zerar. E com os Hum, exercícios específicos, né, de um profissional bem sim. capacitado, a gente consegue direcionar mais essa reabsorção, Hum. facilitar essa reabsorção. Então não foi cravado, você não está condenado a conviver com aquilo para sempre, né? Não, É. não, você não está condenado. Que legal, né? É. Isso disso eu também não sabia, né? E é uma coisa que é, quando você percebe o aluno, como eles se sentem? Eles gostam daquelas atividades, né? Porque a academia tem 8 e 80, né? A academia tem gente que gosta, tem gente que odeia, e do Pilates parece algo muito. Eu sei que tem um trabalho terapêutico, mas parece divertido, né? Você tentar se equilibrar, você inclusive, o Diego já deve ter visto vídeo desses dos marombeiros que vão lá e parece um desafio pessoal, igual quando a gente brinca em casa de ficar plantando bananeira com o pé na parede, né? Parece que você está se desafiando ali, né? É. E para mim parece divertido, parece um desafio, né? E como que os alunos enxergam? Como que você vê? Eu vou falar do nosso espaço em Sim, particular. Eu com a minha equipe, as meninas, a gente tenta trazer sim, bastante do humor, sim, do desafio. É sim, incrível como as pessoas gostam de se desafiar, sim, né? Às vezes nem sabe e a gente propõe um exercício um pouco mais, num grau de sim, dificuldade maior. Elas adoram. E assim, a criatividade nos exercícios, né? Não sim, levando a uma mesmice, trabalhando aquele músculo sim, de diferentes formas. sim. Né? Agachado, sentado, com um pé só, com outro pé, num aparelho, no outro aparelho. Aí Então, vai, eu imagino que tem um que fala, nossa, hoje foi super legal. Não, nossa, hoje você judiou, né? Hoje... exatamente. Sempre saem cansados. E é É. engraçado na troca de turmas, né? Que quase que elas batem a mão assim e falam boa sorte umas para as que vão entrar. Boa sorte. Hoje elas estão. Então acompanhar a aula anterior também, né? Falei, não, eu vou voltar amanhã, porque Acho que eu vou embora, acho que eu vou embora. hoje eu não... Eu vou acompanhar o que o pessoal tá acompanhando aqui. Então, o pessoal tá. Bom, o pessoal tá falando, ó, Amanda, Elma, Camila, a equipe da Gabi é a melhor, né? E então aqui, ó, minha tia, né, a Elma Kelly, ela tá falando que teve um problema de saúde e dependendo do exercício ela não pode fazer na academia, né? Ela tá perguntando assim se o Pilates tem alguma, pelo que ela fala aqui, se teria alguma contraindicação, né? Você me falou aqui, por exemplo, do equilíbrio, né? Uma coisa que é um ponto de atenção, né? Pro equilíbrio, né? Sim, a gente precisa fazer uma avaliação, ver Sim, se ela se encaixa num grupo ou se ela precisaria de atendimento com a fisioterapeuta individual. sim. Nessa avaliação, a gente tem mais ou menos essa noção. Mas contraindicação pro Pilates, Eric, É, não tem. Não tem. É só se vai ser um Pilates individual, sim. né, personalizado ali, ou se vai ser um Pilates em grupo, onde ela consiga acompanhar o grupo. É uma coisa, é bom você deixar claro, Gabi. Quando a gente fala de um grupo, é um grupo muito pequeno, né? Um grupo muito intimista, né? É um Não, grupo não muito é igual uma pequeno. ginástica com um monte de gente, né? Não, não. É uma fisioterapeuta para 4 alunos, mas os aparelhos são iguais. Então, a gente consegue ficar posicionado onde a gente vê todos os alunos. Né? A gente Sim, não está de costas para nenhum, a gente está vendo a sim, execução da atividade ali de todos. sim. E é programado justamente para isso. Eu imagino que aquele grupo, né, tá mais ou menos no mesmo nível, né? E cada um vai ser acompanhado ali A naquele gente momento. consegue adaptar bem o exercício, né? Se tiver alguma questão,
ortopédica, neurológica, a gente consegue adaptar bem, né, nesse grupo. Mas é porque no nosso estúdio, Eric, porque o posicionamento dos equipamentos são estratégicos. Que Né? Se você legal. for num estúdio onde os aparelhos são todos diferentes, você tem que dar as costas pro aluno, Sim. né? E são exercícios diferentes, então enquanto você está passando exercício para o outro ainda está fazendo errado lá. Entendi. Então a gente colocou de uma forma bem estratégica para a gente conseguir ver bem esses alunos. Então, a maneira, até o espaço, a quantidade de equipamentos foi proposital. Não adiantaria você colocar 20 equipamentos. Exato. Você perderia esse Perde objetivo de essa acompanhar. qualidade e a gente não executa o exercício. Às vezes a gente passa o exercício, virou, já tem algo errado ali. Né? Então, esse virar tem que ser muito Tem que ter olhos de pensado. águia ali Tem que só ser para. olhos nas costas, olhos nas mãos, olhos em todos os Sim. lugares. Muito legal. Então, aqui uma tia minha, a tia Zilda, falou que é muito interessante porque ela tem a hérnia de disco, né? Ela citou isso. Aqui a minha tia falou que vai trazer o tio Dejo também, viu? Ó, mais um aluno para a Gabi. Mais dois, né? Aqui, ó. Então. E a Camila é muito legal, a Camila que você conhece, a Camila do Alisson, ela falou que fez um tempo Pilates, ela foi sem saber como era, pensando que era só alongamento, ela foi lá achando que era um yoga, e saía com as pernas bambas. Né? Isso. É isso mesmo, é algo Isso mesmo, cara. bem interessante. É isso mesmo. E aí, ó, tia Kelly, você viu, né? Ó, é para arrastar o tio Dejo também, né? Que vai ser excelente para ele esse tipo de exercício, né? Esse tipo de atividade, né? Então, continue mandando mensagens que depois a gente vai sortear uma caneca do Empreendedor do Interior, tá? E um caderninho da Filtratemp logo mais, tá? Então, vamos lá. Continuando com a sequência aqui, né? E essa questão do Pilates, você teve uma época que você conheceu, ele estava num boom, né? E parece que nunca sai desse boom, porque é algo que a gente vê crescendo cada vez mais, né? E como que você enxerga esse crescimento, assim? As pessoas, tá ficando mais acessível, tá ficando mais fácil das pessoas conhecerem o Pilates, de frequentar, e também eu imagino que foi um pouco mais difundido, não só pelas pessoas comuns, mas também pelos influencers, né, por outras pessoas, né? Como que está sendo isso? Eric, eu sempre comparo o Pilates com uma sessão de fisioterapia. Onde a fisioterapia, você está ali sozinho com um fisioterapeuta e você tem um atendimento e há um valor onde você paga esse profissional e o estudo desse profissional. De forma individual. E no Pilates, você tem esse tratamento de uma forma bem mais acessível do que se você for ficar pagando sessões de fisioterapia. Sim. Então, eu acho que difundiu bastante por ser uma ferramenta da fisioterapia, por ser uma atividade física que é bem personalizada, onde o profissional vai passar exercícios específicos para você. Sim. Diferente bem assistido, né? Diferente de uma academia, onde você é mais um no meio de uma galera. Isso é uma dificuldade grande para mim, porque tem gente que tem facilidade, né? E eu não tenho, então eu teria que, para atividade, você ter um acompanhamento próximo, é muito mais fácil da pessoa entender e gostar, né? E um profissional que está te dando feedback de melhora, um profissional que está colocando mais carga ali para você, sabendo o quanto você conseguia antes e o quanto você é capaz agora, Um acompanhamento te desafiando, mesmo. um acompanhamento ali fiel. Nossa, fiel. Que legal. Eu acho que isso é muito bom porque, como você mesmo deu o exemplo do público que procura, tem aquele pessoal que procura por um tratamento, mas é algo, como você mesmo disse, uma atividade física também, é uma metodologia que pode ser usada para terapia, um método terapêutico, né, como você mesmo citou. Eu acho que isso dá muitas chances, por exemplo, como minha tia, né, como ela citou. Eu não posso ir para uma academia, também acho que não gosto do ambiente, então ela consegue as duas coisas, consegue um ambiente mais adequado, mais intimista, com acompanhamento e com o resultado que ela precisa, né? Exato, Eric. Eu gosto bastante quando o paciente ele associa os dois.
né? Sim. O Pilates com a musculação, porque a gente tem muito benefício também com a musculação, Sim. né? Mas se fosse algo bem assistido, né, seria muito mais interessante. E por isso no meu espaço, né, Sim. eu tô trazendo algumas máquinas que recuperem de uma forma bem pontual. Que legal. Máquinas da musculação que trabalhem numa forma de reabilitação também, né? Por enquanto a gente está com uma máquina, mas aí temos objetivos de aumentar a quantidade dessas máquinas. Que legal. Porque é o melhor dos mundos, né? Porque a academia é muito rica em possibilidades, né? Com vários equipamentos, com várias formas, mas sem esse acompanhamento, sem um profissional que entenda a necessidade específica do aluno, também não adianta muito, né? Então, pior ainda, né? Porque o aluno tendo acesso a isso sem ter o conhecimento Aí pode prejudicar, é daí vem pra pior ainda. gente na fisioterapia depois. Exatamente, né? E uma questão aqui também interessante era do seu espaço, né? Conta um pouquinho, você começou na parte de baixo da sua casa e depois você mudou para esse espaço. Por que que você mudou? Eric, o espaço, a gente estava atendendo já o maior número de pessoas. Sim. O espaço não comportava mais a quantidade de alunos. E eu sabia que se eu mudasse e conseguisse comprar mais aparelhos, a chance de crescer era grande. Sim. Mas isso foi também através de uma ajuda do Sebrae, né? Que legal. A Mariane, ela me acompanhou durante 6 meses, num programa que chama Ali, do Sebrae. Sim. E ela foi me mostrando pontos em que eu podia melhorar e que eu podia crescer. Então, juntou a vontade de crescer, junto com esses demonstrativos que vieram também com o Sebrae. E eu vi a oportunidade de alugar um espaço no centro. Só te cortando, o Sebrae veio ali com aquele ajudar no seu olhar, né? Você perceber a oportunidade, né? Exatamente. E aí você já estava namorando um espaço. Já estava namorando espaço, o Sebrae me mostrou que eu conseguiria, Sim. né, através de números. Sim. E simplesmente a gente falou assim, não, dou conta, vamos lá. Fizemos uma reforma no espaço, Sim. né? E deixamos ele bem à nossa cara. Então, uma coisa interessante é que você buscou um local mais adequado, mas como a gente está falando, não poderia tudo ter um motivo ali, né? A organização dos aparelhos, o espaço, não adiantaria também ser algo tão grande, né? Precisaria ter o tamanho certo, né? Exato, exato. Tem que ser estratégico, né, Eric? A gente tem que ir posicionando os pacientes de uma forma que a gente consiga ver, deixando bem convidativo o espaço, para que ele chegue, ele já diminui aquele... Sim. Diminua a respiração, diminua essa ansiedade Já toda chega que ali chega ligadão. de fora, né? Porque se você chega nessa velocidade que a gente vem de trabalho, de casa, a gente se machuca no exercício. E o objetivo do Pilates é ao contrário. Tem que baixar um pouco ali aquela bola. É baixar a bola para equilibrar, para concentrar, para fluir. E estar ali, né? E Agora, estar presente. No Pilates, Eric, eu falo que não tem como não estar presente, porque você está usando o músculo, você está equilibrando, você está correndo o risco de cair. Sim. Então, você tem que estar muito presente. Não consegue pensar no que vai fazer de janta, né? Sim. Pensar no que tem que fazer, ou que fez. Senão não rende ele. Senão, faz errado. Uma coisa que eu achei até interessante quando foi citado a atividade física, por exemplo, para um tratamento da depressão, por exemplo, né? Porque eu achei muito curioso quando foi falado, porque a depressão tem várias coisas ali, sua cabeça não vai parar, né? Mas naquele momento que a barra de ferro está descendo no seu rosto, você só pensa naquilo, você só pode pensar naquilo, entendeu? Então, ou seja, canaliza muito bem, não só a depressão, outros problemas, né, como ansiedade, né? Então, você dá
algo tangível ali, para ele se preocupar ali naquele Você traz momento. presença, né? né, Eric? Tem que estar presente, Sim, né? Senão você corre o risco da barra de ferro aí, no caso, cair sim, em cima de você, corre o risco de você cair, de sim, você soltar uma mola e fazer um barulhão, corre o risco, sim, né? Então, não só corre riscos, mas você libera hormônios, né, quando você está fazendo atividade física. sim. E se é com uma respiração adequada, você libera hormônios de uma forma que vá te diminuir a ansiedade, Ah, a entendi. ocitocina, né? Tudo acaba tendo uma consequência ali, né? Exato. Mas uma coisa que eu gostei muito do seu espaço foi justamente esse aconchego, né? Aquela luz, as cores, né? Você se sente acolhido, né? Você sente uma energia muito legal, né? Então eu gostei muito, né, de quando estive lá e realmente dá a impressão de que você entrou num espaço que é para você ficar ali. Sai, esquece o que está lá fora, né? E se entregue, né? Se entregue naquele espaço. É o que dá a sensação quando você chega lá, né? Então, Sim. as luzes, as cores, faz com que você se sinta calmo, relaxado, né? E fique ali, né? Fique ali. Eu acho engraçado isso, né? Porque até as cortinas, as coisas, faz com que você pare de se preocupar um pouco com o que está lá fora, né? Lembra dos cassinos, né? Sem relógio, sem esse tipo de coisa, né? Exato, Muito legal, exato. né? É, voltando aqui um pouco, né? O pessoal aqui, o pessoal está comentando, eu vou repetir aqui, né? O Carlos Bueno, né, que você deve conhecer, falando que Pilates é vida, fez um tempo na vida plena, trabalha todo o corpo e é bem dinâmico, né? E eu imagino também que ele tinha alguns conceitos pré-definidos na cabeça dele de como era o Pilates e você cada vez mais inteirada, né, no Pilates, ele também foi pegando isso, né? Ele Foi... precisa voltar, viu, Eric? Ah, É. tá vendo? Santo de casa não faz milagre, Diego, tá vendo? Ó, você precisa voltar, viu, Cacau? Uma branca ao vivo aqui, viu? É... Ah, e também. Exatamente. Não, e olha o que a Camila tá falando aqui, ó, que o Kaká precisa voltar pro Alisson voltar junto com ele, pra ir junto com ele. Então, ó, já tem mais dois. E o Alisson piora, o Alisson tá todo marombeiro, viu, Alisson? Vai sofrer, Tá vai todo sofrer. travadão. Todo travadão aí. Tem alguma regra de vestimenta? Porque meu cunhado tá usando umas regatinhas. E é bom estar adequado, né, Diego? Você tá usando umas regatinhas terríveis, viu? Ah, e o Kaká é pior, viu? Porque o Kaká tem patrocínio e não vai. Isso que o Alisson está falando aqui, viu? Tá? Então, e o pior ainda, né? Antes era na casa dele. Só fazia propaganda, né? Muito bom, né? Então, e uma coisa. O Kaká tá brincando aqui que pro Alisson é perfeito porque é prevenção do CrossFit, tá vendo? O pior que Prevenção é e verdade. remediação já, viu? O pior que é verdade, Alisson. É, o Alisson, principalmente, aí chega um momento aí que ele abusa demais. Eu falo pra ele, você tá pegando muito peso, né? Articulação A tem vida coluna. útil. Viu, Tempo Alisson? de vida. E não adianta usar WD na articulação, não tem como, viu? Vai ter que trabalhar para se fortalecer, né? É, Então, uma coisa que curiosa, que a minha tia agora a Kelly pegou uma consulta própria dela aqui nos comentários. Então ela tá falando assim que ela tem um problema de pressão alta, né? E ela tá fazendo caminhada por conta dessa pressão alta e tem ajudado muito. E ela falou assim: será que o Pilates vai me ajudar mais? Com certeza, com certeza. Sim. Então, Eu tenho uma técnica, né, de respiração que ajuda bastante a diminuir aí essa pressão. sim. Através da respiração, a gente consegue aí dar uma diminuída nessa pressão alta. Muito legal. E a Kelly é muito forte, né? Então ela teria que. Ah, é. Aí, ó. O Diego tá falando aqui, ó. Tá vendo agora que você ficou com medo, né? Da pressão alta. Tem um ditado, né, que diz que a hora que o calo aperta, né, aí sim a pessoa vai mais procurar por uma necessidade, né, do que por uma É o prevenção, né? tratamento, né? né? E a Amanda tá falando aqui também, ó,
inclusive a Amanda, que agora entrou no 9º mês, ela está falando que se tivesse começado antes de engravidar, não estaria sofrendo tanto com a minha lombar. Poxa, É, Amanda. é. Então, Foi meu tema de TCC, sabia? é, Prevalência de dores na coluna lombar durante a gestação. Na Unidade Básica de Saúde de Atibaia, naquela do Alvinópolis. Eu fazia uma entrevista e 81% das gestantes sentiram em algum caramba. momento dor na lombar. E as meninas que fazem pilates, Eric, É, não sentem dor. E umas que começaram antes por causa de dor na lombar, não sentem dor durante a gestação. caramba. É muito bonito de ver, muito assim, realizador, sabe? Nossa, imagino, né? Porque é um momento que é muito, muito único na vida da pessoa, né? E ela quer passar da melhor forma possível, e não com uma dor que poderia ser prevenida, né? Que Exato. algumas não podem, né? Algumas, Não tem como. algumas não tem como, mas essa poderia, né? Sim, Né? sim. Perfeito. É, ó, e a Kelly agora tá convencida já, viu, Diego? A Kelly tá ouvindo ali, ela tá convencida, né? Então vamos lá, né? Vamos seguir. Agora tem que convencer o tio Dejair, viu? Ó, ô, Kelly, você tem que convencer o tio Dejair, o Diego tá falando aqui agora, né? E agora, a gente estava falando do pessoal que está procurando mais o Pilates, que está sendo mais conhecido, né? E chega alguém ainda que vem só pela fama, sem entender exatamente o que é, ou a maioria vem realmente por uma recomendação médica, alguma coisa assim? Eric, são poucas as pessoas que vêm para tirar foto, a gente fala. São poucas as pessoas. E Vocês querem geralmente tirar foto igual o Joseph Pilates querem ali, tirar umas pendurado? fotos hiper difíceis e às vezes nem tem capacidade para aquilo. Sim, A gente fica morrendo de medo porque é sim, um risco cair ali, né? sim, Mas são poucas as pessoas que vêm para modinha, para tirar sim. foto. Caramba. Uhum. Mas admito que como fotógrafo, o Diego também viu que faz muitas fotos legais, né? A sua foto mesmo no nosso convite ficou muito legal, né? Ficou Pelo menos ele bacana. está seguro, está no chão, né? Não está pendurado no Cadillac, né? Se cair, o tombo é pequeno, né? E aí, uma coisa curiosa do equipamento é o nome Cadillac, né? Né, Cadillac, né? Muito curioso, né? Cadillac. Aham, aham. É, então, pessoal, pessoal, a gente está encerrando agora também, né, o nome, tá? A quantidade de nomes que a gente vai levantar aqui para poder fazer o sorteio, tá? Então a gente está finalizando agora e a gente vai caminhando para o fim da nossa entrevista e eu espero esses nomes aqui para a gente poder fazer o sorteio, tá? E mais algumas outras coisas, né? As pessoas acham, por exemplo, você é fisioterapeuta, né, por formação, e como que você chega no conhecimento do Pilates? Não adianta ser aluno, né? Você ensinar o Pilates, você ter um estúdio como esse, você tem uma formação específica, né? Além de ser fisioterapeuta, o que você precisa fazer para dar aula do Pilates? Tem cursos específicos de Pilates, cursos rápidos às vezes, né? Depende da sua formação que você quer seguir. Tem pós-graduação em Pilates, tem cursos de finais de semana, tem Sim. cursos de extensão, cursos específicos para temas, por exemplo, gestantes, diástase, Que legal. articulações, biomecânica. Sim. Aí foi crescendo o mercado, né, Eric? O pessoal foi mudando os nomes também. Ai, Sim. Pilates de paredes, Pilates aéreo. Sim. Então, Quântico, não tem um Pilates quântico? quântico, a gente faz um, a gente faz um. Juntando a linguagem corporal, né? Dá para Sim. fazer um Pilates quântico aí. Sim. Mas são formações extras, né? Na faculdade, eu não tive Pilates. Hoje já se tem a matéria Pilates na faculdade, Sim. mas tem pós-graduação, cursos de extensão, cursos longos, né? Hoje tudo se vende também pela internet, mas não é um copia e cola, Eric. O pessoal, né, acha que vi um vídeo na internet e vou copiar esse vídeo.
Não, tem. Isso era uma coisa que você citou lá, né? Porque tem coisas que parecem fáceis olhando, né? E fáceis de copiar, digamos assim, da maneira incorreta em casa. Uhum. E a pessoa não deve fazer isso, né? Não tentar isso em casa, né? Não, não tentar. Se tiver um acompanhamento, legal. Se tiver uma noção articular de ângulos, é uma coisa. Mas você pode machucar um joelho, você Sim, pode machucar um tornozelo, né? sim. Uma coluna, um Pior, né? Você quadril. cair, né? Se você tiver realmente, né? Exatamente. Se tiver em ângulo errado, Eric, a chance de machucar é É, grande. caramba. Uhum. E uma coisa, essa é uma vantagem da popularização do Pilates, né? Então, se popularizou entre os alunos, mas as pessoas começam a estudar mais, desenvolver mais, criar formas mais acessíveis de estudar também sobre a metodologia, né? Então Sim. fica mais acessível, as pessoas vão pesquisar também mais, né? Vai ter, que nem você falou dos artigos, né? Não é só mais o fundador e idealizador, vai ter outras pessoas que vão rebater, melhorar, né? Discutir, né? Exatamente, que trazer ciência, né? Trazer Sim, ciência comprovando os benefícios, trazendo bastante biomecânica. sim, Biomecânica é o estudo de ângulos das articulações, função dos músculos. Então, a sim, gente trabalhando bastante essa sim, biomecânica, a gente sim, consegue reabilitar de uma forma mais rápida. sim. E aí fica muito mais fácil da gente ter novas condições, né? Ter eh, novos métodos, novas formas, né? Porque você vai desenvolvendo, vai testando e É o vai que mais validando. surge, É. Eric, novos métodos, né? É muito merchandising, Ah, né? então também. Ah, então tem essa. Tem a parte ruim também. Tem um Tem, lado tem. obscuro Tem do. gente que quer vender cursinho aí sem ter base, sem ter, né, embasamento. Pessoas que abrem estúdio de pilates no copia e cola, né? Caramba. Sem estudo, sem estudo. Ou que tem uma experiência como aluno, que não é o suficiente. Tem que ter uma formação, tem que ser regularizado, né, pelo órgão regulamentador, o CREFITO, no caso, ou o CREF, Sim. para o pessoal da educação física. Mas tem os copia e cola. Caramba, que eu não imaginaria, né? E o Uhum. problema é que é difícil você validar, né? Essa pessoa, às vezes, cria um estúdio bonito, cria uma coisa assim, e não tem aquele fundamento básico, consolidado. Aliás, às vezes tem um fundamento básico, não tem. Porque o que você me fala de avaliar a condição de um paciente e de alguma coisa assim, é muito importante, é algo muito. Essencial, Eric, é Né? essencial. Eu falo, né? É muito estudo para você cuidar daquele corpo. Então, eu falo para você fazer aulas experimentais em diferentes estúdios para você ver o que realmente vai cuidar de você como um todo, Sim, não o que está querendo um aluno a mais. Né? sim, Esse é o diferencial da nossa equipe. São profissionais excelentes que amam o que fazem, né? Que realmente abraçam aquele paciente. Gostam muito da técnica do Pilates, da metodologia do Pilates, e são de diferentes áreas. Então a gente acaba conversando entre a gente, né, para cuidar daquele paciente da melhor aluno da melhor forma sim. possível. Então, é por isso que é tão importante, né? Não é só a questão do exercício em si, né? É Não. saber o porquê, né? Tenha confiança, né? Às vezes você pega uma profissional recém-formada e você confia total. Às vezes essa profissional não te passa tanta segurança, não te Sim. passa tanta. Parece que não tem tanto embasamento por detrás. Então, Hum, vá procurar profissionais, faça aula experimental e veja, não vá pelo preço apenas, né? sim. E a gente vai detalhar um pouco mais sobre o espaço, né? Como que a gente faz para ter aula. Uhum. Então, agora eu vou só fazer o sorteio aqui, Diego, que a gente vai jogar na câmera 3, de quem acompanhou aqui, né? De quem está acompanhando o pessoal que está assistindo. Então, vamos ver aqui. Conseguiu pegar bem aí, Diego? Então, aqui as pessoas que têm a corretora Joelma, o Kaká, né? Outras pessoas que estão assistindo, a Karine, Camila, o Alisson, todas as pessoas aqui comentaram
e foram registrados aqui, tá? E agora vamos fazer o sorteio. Quem vai ganhar a caneca? Selma Câmara! Selma Câmara. E vamos ver se ela está assistindo, né? A Selma Câmara, então ela ganhou o caderninho da Filtratemp e a caneca, tá? Então é isso aí. Então vamos lá. Agora eu queria que você explicasse um pouco como que é o espaço Vida Plena. O Alisson acabou de perguntar aqui, né, sobre a aula experimental, né? Como que funciona, como que é essa aula experimental para as pessoas poderem conhecer o seu espaço, conhecer o espaço Vida Plena, conhecer os horários, os profissionais que trabalham lá. Como que a gente faz isso? Inclusive eu tenho aqui os contatos, né, para a gente poder mostrar, né? Eric, eu gosto bastante de falar que é uma aula avaliação, né? Para a gente avaliar aquele corpo, ver as necessidades daquele corpo e traçar objetivos aí. É só agendar um horáriozinho, um horário que seja bom para você, um horário que esteja ali vago, né? Uma vaguinha, e ir fazer a aula. Sim. E como que é essa aula? Você faz essa avaliação que você citou, né? E nela você já consegue imaginar uma turma que você poderia encaixar, você consegue planejar. Na verdade, você tem outras etapas, né? Antes disso, né? Antes de chegar até aí, né? Sim, sim. Mas, geralmente, Eric, a gente não fecha turmas, por exemplo, essa é a turma que tem artrose. Sim. Essa é a turma... Não, a gente vai muito pelo objetivo do aluno. Né? Entendi. Então, a gente vai trabalhar ali, independente de que turma ele esteja, a gente vai trabalhar em cima dos objetivos dele. Que legal. É só estar no horário que ele possa. Muito bem. Aqui a gente está acompanhando algumas coisas que tem no Instagram de vocês, né? Esse movimento dá para melhorar bastante. Avaliando depois, dá para ter bastante extensão de coluna. Então, é tudo treinável, Eric. Tudo treinável. Legal. Nossa, e esse equipamento é muito... Quando eu fui lá, é muito curioso, né? Dá vontade de você já se pendurar no equipamento, né? Esse aqui que é o que o pessoal fala, né? O Cadillac. O Cadillac. Conseguiu colocar aqui, Diego, na câmera 3? Beleza. Nossa, é muito Essa legal. é uma aluna que tem muita força, Eric, muita força. E ela saiu da musculação porque a musculação não estava mais atendendo. Se você fizesse sem força, né? Imagina que você... ela faz sorrindo. E é uma alegria para o nosso estúdio ter ela, porque ela é inspiração. Olha o músculo da perna dela. Quem tinha que fazer isso era minha sogra, né, Diego? Ela é forte pra caramba. Exato. Só que daí, ela tá trabalhando força com elasticidade no mesmo movimento. Sim. Então, por isso que é bem completo o Pilates, né? É força e alongamento no mesmo exercício. Muito legal, né? Muito legal. E tem vários vídeos aqui, ó, acompanhem, tá? Porque é muito legal vocês... senhorinhas, né? Eu falo que são para todas as idades. Dona Cecília com 77, Dona Kazui com 72. Olha lá, sem medo, né? Elas gostam de desafio, Eric. Como é importante, né? Ele falou que os orientais não contam porque ele já tem uma história milenar com isso, né? E a gente tem uma turma boa. E uma coisa legal, né, do envelhecimento com mobilidade, né? Então, a maioria dos acidentes domésticos com pessoa idosa é subir num banquinho, é fazer alguma coisa assim. Se você vai preparando o seu corpo para esse envelhecimento, né, é uma coisa muito legal, né, de ver pessoas com uma idade mais avançada com essa mobilidade. Tá vendo, Diego? Você tá flexível assim, Diego? Com seus 37 anos, 36 anos? Então. Tem uma frase do Joseph Pilates, né, que fala que a sua idade é o tamanho a sua idade correlaciona com a flexibilidade da sua coluna. Se a sua coluna é flexível, a sua idade é mais baixa. Se a sua coluna é inflexível, quer dizer que você é um velhinho. Já tô nos 70 e poucos anos, o Diego tem que melhorar isso. Então aqui é o telefone, né, para quem quiser procurar, né? Primeiro, eu recomendo que sigam o Instagram, tá? Porque é muito legal. Tem muita coisa que nem ali é uma amostra de como é o movimento, do tipo de público, né? Então, se você está desconfiado de
de seria para você o Pilates, ali já começa a te dar uma ideia de que sim, né? E também tem um contato aqui que você pode mandar mensagem e tirar as dúvidas, né? É isso, Eric. Então, é isso aí. Bom, a gente vai para o encerramento aqui, né? Eu gostei muito de conversar com você, eu acho que esclareceu muito, inclusive as pessoas que estão colocando aqui, de que tinham essa ideia muito, né? Sou só dela moda, só de ouvir falar o nome, mas você deu uma aula aqui pra gente, e isso é muito valioso. Então, fico feliz de que você tenha recebido eu lá no seu espaço, que é maravilhoso, né? Fiquei muito feliz de conhecer o novo espaço, né? Porque toda vez que a gente muda é uma honra receber, igual a gente aqui, né, Diego? A gente mudou tudo aqui. Gente, é maravilhoso aqui. A gente fica muito feliz de receber as pessoas aqui quando elas querem conhecer, né? Então, queria saber das suas considerações, você quer deixar algum recado? Eu quero deixar um agradecimento à minha equipe. São profissionais excelentes. Estou acompanhando aqui, né? A gente está acompanhando. Tá. São profissionais excelentes. A Juliette, que vem, né, de uma pós-graduação de ortopedia e traumatologia. Sim. A Aline, que é aniversário dela hoje, né? A Aline está fazendo uma pós-graduação em fisioterapia uroginicológica. A Joyce, que tem uma formação em fisioterapia integrativa. Sem elas, nada disso seria possível, Eric, né? Esse abraçar quem chega, elas têm um coração gigante, Então, eu sou muito feliz pela minha equipe, queria agradecer demais cada uma delas, né? Legal. Agradecer você pelo convite. De início a gente fica meio travado, né? Mas eu gostei bastante de estar aqui. Você deixa a gente bem à vontade. Não, eu acho que uma coisa interessante é que você buscou muito conhecimento para fazer isso e montar uma equipe assim que tenha essa mesma paixão, né? Esse mesmo profissionalismo, como você estava explicando as formações delas, é algo que é muito legal porque os seus alunos ali, vocês têm uma relação próxima de empatia, né, com a atividade dela, e ter uma equipe que consiga transmitir isso do jeito que você faz, eu imagino que seja algo muito valioso, realmente, né? É muito precioso, precioso, né? São pessoas de coração gigante que abraçam realmente a causa do aluno, a causa da patologia, né? E a gente está sempre conversando sobre o caso, né? Se for um caso mais complicadinho, a gente está sempre abrindo, né, para as outras profissionais opinarem. Sim. Então, eu falo que é uma equipe multidisciplinar. Que legal, né? Que legal. Então, parabéns pelo seu espaço, tá? E conte sempre com a gente, né? Da gente poder dar luz a esse tipo de atividade. Eu acho que é mais do que só um espaço, é uma opção, principalmente para quem está nessa condição, que nem, por exemplo, da minha tia, né? Então, ou seja, tem mais coisas para você fazer, além só da sua caminhadinha. Continue com a caminhada, né? Mas tem mais coisas que você pode fazer acessível e, inclusive, trazendo condições para você fazer o exercício com forma segura, né? Com certeza. Então, é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou aqui, né? A gente está tentando melhorar, está tentando organizar para que a gente consiga receber mais pessoas, consiga se organizar. Agradeço mais uma vez você, por me receber no seu espaço, por vir até aqui, ter essa disponibilidade. Então é isso, agradeço o Diego pela condução dos trabalhos. Obrigada, Diego. Todo mundo que está aqui acompanhando. Amanhã esse episódio vai estar disponível, tá? No YouTube, no Spotify também, para que as pessoas acompanhem e continue compartilhando, mande para alguém que precisa conhecer mais sobre o Pilates, que quer ver uma alternativa. E é pertinho, a gente acabou nem citando, fica aqui em Bom Jesus dos Perdões, né? Aqui do ladinho. Do ladinho. Então é um ambiente super legal, tudo novinho, né? Para poder te acolher e você conseguir fazer bem sua atividade lá. Então, então, qual que é o endereço? Você pode passar? Eric, a gente está na Rua Guilherme Dias,
297. É no centro de Bom Jesus dos Perdões. Você descendo a Igreja da Matriz, sentido a Dom Pedro, Sim. é o segundo quarteirão à esquerda. Ah, que legal. Bem no centrinho mesmo. Bem no centro. Fácil de parar lá, é um lugar muito Tem legal. bastante opção de vaga. Sim, então muito legal. Então, pessoal, visitem, acompanhem também o Instagram dela, que amanhã, quando a gente publicar o episódio, a gente sempre vai compartilhar o estúdio do Espaço Vida Plena para que vocês vão lá e sigam ela. Então, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Gabi. Obrigada Até a mais. você, Eric. Obrigado, Diego. Até mais. Boa noite, pessoal.